Jesus morreu pra me salvar, ressuscitou pra me fazer reinar. Hoje sou um com meu Salvador, o que Jesus é. Hoje sou um com meu Salvador, o que Jesus é. Eu também sou. Digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Papai, glórias a ti, Senhor. Exaltado seja o Senhor, papai. Digno, Senhor, papai. Obrigado, Senhor Jesus. Uma vez mais queremos te exaltar, glorificar o teu santo e eterno nome. Uma vez mais por essa obra linda, maravilhosa, uma obra transformadora, uma obra libertadora, uma obra sem igual, Senhor, sem outra semelhante, Senhor, uma única obra aceita para sempre, Senhor. Pai, muito obrigado, porque essa obra nos alcançou, essa obra nos libertou, essa obra nos curou. Pai, obrigado, porque nós podemos chegar, Pai, com essa certeza, com essa confiança, papai, na presença, ou seja, Pai, diante do Deus vivo, todo-poderoso, ó Pai, ter essa convicção que o Senhor é por nós, que o Senhor é a favor de nós, ó papai, que o Senhor não é contra nós, ó Pai, mas o Senhor é a favor de cada um de nós, ó Pai, e sendo o Senhor a favor de nós, quem poderá ser contra nós, Senhor Pai? Qual o êxito que terá, Senhor, contra a nossa vida, Pai? Nenhum, Senhor, porque é graças ao Senhor, ó Pai, que nós temos o que o Senhor diz que nós temos. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos, e nós podemos aquilo que o Senhor diz que nós podemos, Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado, Pai, porque, Pai, é com muita alegria, Senhor, que nós podemos estar aqui celebrando, exaltando aquele que vive para todos sempre. Amém, Senhor, amém, Jesus. Muito obrigado, amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém. Você pode se assentar, por gentileza, se sintam abraçados. Nós vamos ter agora a nossa ceia, a ceia do Senhor. E antes, também quero agradecer, né? Então, também parabenizar a todas as mães, também se sintam abraçadas, né? A gente sempre deixa claro que todos os dias, né, a mãe tem um papel, um valor fundamental, algo poderoso, sem igual. Quero lembrar também, na quinta-feira, então, a nossa Assembleia Geral, venha às 19h30, você pode participar, líderes, colíderes, pastores, né, venham, e é um dia onde que nós fazemos a prestação de contas do ano que passou, 2019, então onde que nós passamos todos os valores financeiros que entraram em 2019, todos os caixas, ou seja, a gente deixa apresentável para a igreja. E também quero agradecer a todos que puderam participar ontem, né? Mais uma campanha, né? Junto com a pastora Clarice, mais alguns irmãos que estiveram juntos aí, né? Então sempre é importante, né, essa campanha de alimentos, para que a gente possa, então, como igreja, estarmos chegando até famílias necessitadas, né? Então, graças a Deus por cada cesta básica que foi arrecadada ontem também. Pastor, eu não pude estar aqui presente ontem, mas posso ajudar ainda hoje, amanhã, com certeza você pode ajudar, e sempre, eu sei que sempre nós vamos estar fazendo campanhas nesse sentido de poder arrecadar o quanto maior o número de comida, né, para as pessoas. A gente às vezes não imagina, mas tem muitas pessoas passando necessidade, e a igreja tem um papel fundamental na ação social também, de poder chegar até essas pessoas. Quero ler um texto que se encontra em Marcos 14, 22 em diante. Marcos 14, 22 em diante.
Os irmãos, você não vai precisar sair do seu lugar, né? Os irmãos vão passar depois com a ceia, né? Tanto o cálice e o pão entre vocês. Vocês não vão sair dos seus lugares também para se abraçar, orar. Vamos permanecer no seu local, e você vai ter ali também 2 copos, né? Então um copinho com o pão e outro com o cálice. Então primeiro o copinho com o pão você come e já encaixa já o cálice dentro do outro copinho, para ficar bem prático e para você depois poder então entregar para a gente recolher. Marcos 14, versículo 22 em diante, diz assim o Evangelho de Marcos: E comendo eles, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aí nesse versículo, então um texto bastante conhecido. E o que eu quero sempre só lembrar, né, para aquelas pessoas que querem participar da ceia, e em alguns lugares ela é impossibilitada, às vezes por alguma questão religiosa ou de tradições, enfim, mas a comunhão cristã não existe uma tradição, não existe nada de religiosidade, é só a questão de você saber daquilo que você vai estar fazendo. Então nesse texto, a ceia do Senhor, ela não é somente um memorial em relação àquilo que Cristo Ele fez por nós, mas também que como Cristo fez o que fez, a Bíblia deixa bem clara que Ele se entregou por cada um de nós. Cristo se entregou para que nós pudéssemos ter vida, é isso que Ele fala nesse texto. E assim como nós nos alimentamos do pão, que representa o seu corpo, que nos deu vida, né? Pastor, como assim Ele nos deu vida? Sim, porque antes de Cristo Jesus fazer parte de nós estávamos mortos, e mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Por isso que Ele veio nos dar vida, né? E bebemos desse cálice que representa o seu sangue, que nos mantém vivos, ou seja, mantém-nos convictos de quem nós somos em Cristo Jesus, da obra perfeita que Ele fez por cada um de nós, o sangue que foi derramado, né, naquela cruz em favor de cada um de nós, e esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados, tanto passado, presente como futuro. Então o que nós podemos aprender aqui? Da mesma forma, meu amado, minha amada, que Jesus, Ele nos deu vida e nos mantém vivos, Ele também espera que nós, eu e você, nós não sejamos egoístas, ou seja, a ponto de nós não manifestarmos essa vida que Ele nos deu. E ele deixa bem claro aqui assim, né? Então viver essa vida simplesmente só a nosso favor. Bem pelo contrário, da mesma forma que como Ele se deu, como Ele partiu, permitiu ser partido, permitiu ser moído, Ele quer também, em outras palavras, que quando nós nos alimentamos, quando nós temos esse encontro com Ele, também nós possamos ser úteis, ou seja, na vida de outras pessoas, podermos nos doar, podermos nos dar em favor para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Então quando ele diz, isso representa o meu corpo, então quando nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos o corpo de Cristo, né? E Ele o cabeça, Ele é que governa as nossas vidas, né? Então nos tornamos corpo, igreja, corpo de Cristo, e o corpo sem sangue, ou seja, sem vida, está morto, né? Então a igreja é um organismo vivo, então produz vida. Nós estamos aqui para produzir vida, amém? Então se somos corpo, precisamos ser partidos, e somente teremos sucesso se nós, lavados no sangue do Cordeiro, purificados, reconhecermos o que Ele fez por mim, em nome do Senhor Jesus. Você reconhece o que Cristo fez por você? Você reconhece que Ele morreu em seu lugar? Sim ou não? Reconhece que Ele perdoou os seus pecados? Então você pode participar da ceia. Se coloque de pé, por gentileza.
Os irmãos então vão chegar até você. Você pode pegar os 2 copinhos, só não coma agora e não beba ainda. Nós vamos estar orando. Você que também estiver nos assistindo, né? Então você pode participar da ceia aí no seu lar. Você pode juntar a sua família, enfim. Se você tiver só, também não tem problema nenhum. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice lá, um suco. Participe desse momento tão especial de podermos estar celebrando, né, a ceia do Senhor. Todos pegaram. Vamos dar graças então pelo pão. Pai, obrigado uma vez mais por essa oportunidade que o Senhor nos permite, podermos participar desse momento tão maravilhoso que é a ceia do Senhor. Pai, não é algo que nós criamos, mas é algo que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos sempre fazer isso em memória da obra maravilhosa de Cristo a nosso favor. Obrigado por esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído por cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque, Pai, nós entendemos o quão importante isso para nós, reconhecemos essa obra maravilhosa. Por isso te damos graça por esse pão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode comer. Da mesma forma que damos graça por este cálice que representa o teu sangue, Jesus, que foi derramado naquela cruz. Todo o teu sangue foi derramado ao ponto de demonstrar ao mundo que o Senhor se deu por completo por cada um que viesse a crer nessa obra. Obrigado porque esse sangue, esse cálice representa um sangue que nos purificou de todos os nossos pecados, o sangue que nos mantém consciente e que nós somos amados do Senhor, que somos filhos amados, filhas amadas do Senhor, que podemos caminhar sempre firmes, convictos, sabendo que o Senhor nunca nos rejeita por causa deste sangue que está não só dentro, mas também sobre as nossas vidas, porque o Senhor vê esse sangue em nós. Por isso, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. E nós sabemos quem bebe desse sangue está bebendo de Ti, Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Beba o cálice também. Teu sangue leva-me além. Vamos adorar o Senhor. Todas as agradeça aí também uma vez mais. Te ouço a tua Glória ao voz. Senhor por essa obra linda e Fala de maravilhosa. tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, Senhor, onde obrigado. posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue,
Jesus.
Obrigado, Jesus. de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, papai. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado. Obrigado, Jesus. Somos livres para te adorar, livres para celebrar, livres para exaltar, livres para glorificar o Senhor que está vivo, que está vivo, que está vivo. Obrigado, Jesus, essa liberdade, Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Obrigado pela equipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Não tem como não estar feliz com Ele, né? Saber que Ele conduz as nossas vidas. Final de semana que vem também a gente ia ter o café das mulheres, né? Mas vai ser prorrogado, ou seja, para um outro tempo, onde assim Deus nos permitir, né? Então, nesse final de semana que vem, infelizmente, né? Mas vamos crer que vamos ter uma outra oportunidade, e assim a gente vai estar fazendo. No livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 16 em diante, quero continuar a mensagem. Tem como título: O meu foco precisa ser no que diz respeito à eternidade. O meu foco precisa ser no que diz respeito à eternidade. Lembrando que as mensagens estão sendo gravadas, né? Você pode também acessar elas. Na segunda-feira, a princípio, a gente tem desejo às 18h30, às vezes passa um pouquinho, mas vai chegando lá, está chegando lá. Então, né, divulgue também, né, e para outras pessoas, irmãos que não puderem estar, é bem fácil para acessar no YouTube, no Face. Então você também pode não só assistir, mas também divulgar, né? Então essas mensagens são importantes você passar adiante para outras pessoas de outras cidades, estados e assim por diante. Daniel 3, versículo 16 em diante. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para quem vai ser papai, mamãe, tem quem deseja, não sabe o nome para o filho ainda, se for homem, tem 3 sugestões aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Versículo 18: Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu creio que você já leu, né, sobre esse episódio, né? Se você não leu, ainda leia todo o contexto, que você vai entender mais desde o capítulo 1 de Daniel. Aqui esses 3 jovens,
eles se depararam com um decreto que deveriam se prostrar ao som da trombeta, deveriam se prostrar diante, ali de uma estátua, pelo que eu ouvi, mais ou menos uns 27 metros de altura, do rei. E todos que não se prostrassem diante dessa estátua seriam lançados na fornalha ardente. E todo o contexto, se você for ler lá, eles foram lançados, a gente vai conversar um pouco, só para vocês entenderem que o rei deu uma oportunidade ainda para eles, porque eles eram pessoas que faziam toda a diferença naquele império, naquele reinado, tanto eles como Daniel, que eu vou usar o exemplo depois. E só para vocês entenderem, quando eles se negaram, quando eles falaram isso para o rei mais uma vez, a fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais, e a Bíblia diz que as pessoas ali, os carrascos, que pegaram eles amarrados para lançar eles na fornalha, eles que foram usados para lançar, eles morreram queimados naquele momento. Naquele momento que eles pegam os 3 jovens para lançar na fornalha, eles morrem queimados só por causa do tamanho calor, ou seja, da fornalha, da imensidão daquele poder de fogo. E aqui nesse contexto, então, eles deixam bem claro aqui assim, que eles falam para o rei aqui assim: nós não precisamos defender-nos diante de ti, não precisamos defender-nos diante de ti. E depois eles: o Deus quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Lembra do que nós conversamos no domingo que eu ministrei a primeira parte, e conforme o título da mensagem, meu foco precisa ser no que diz respeito à eternidade. E aqui nesse texto aqui assim, nós podemos ver a convicção desses jovens, e como que eles poderiam ou podiam afirmar que Deus os livraria. Você já parou para pensar nisso? Como que eles podiam afirmar? Eles afirmaram aqui que Deus poderia livrá-los, porque eles não fixaram os olhos no que se podia ver. Eles não fixaram os olhos deles naquilo que se podia ver. O que eles poderiam ver? A fornalha. E eles tinham a convicção que Deus poderia livrá-los, porque eles estavam fixados os olhos não no que se via, mas naquilo que eles criam. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo de número 13, e diz assim: está escrito. Paulo está falando, está escrito: cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Veja, o espírito de fé, o espírito da fé, meu amado, minha amada, ouça isso. Quando Paulo está falando do espírito da fé, ele se move não por aquilo que se vê, mas por aquilo que se crê. Isso é muito importante nas nossas vidas. O espírito da fé, ele diz: cri, por isso falei. Com o mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, o espírito da fé, ele se move não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Amém? Então, muitos querem somente se mover se primeiro podem ver, mas isso não é bíblico. Ah, pastor, mas tem um exemplo de Tomé, mas é um exemplo para nós não seguirmos. Ele queria ver, ele queria tocar, então não é um exemplo a ser seguido, mas o nosso exemplo a ser seguido, ou seja, a forma de agir. Então muitos querem somente se mover se primeiro podem ver, e isso não condiz com a palavra de Deus. Então essa forma de agir não condiz com a vida de um cristão. Mas o senhor sabe, né, pastor? Eu creio. Não, meu amado, me perdoa, mas você não crê. O sobrenatural, ele se move nos que creem. Sobrenatural se move nos que creem, não nos que querem ver. Não nos que querem ver. As pessoas vivem num tempo, e a igreja, muitos infelizmente querem ver, e nós não podemos nos mover por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que nós cremos. O justo, ele anda por fé.
não por vista. Sempre nós temos que entender isso. Nós nos movemos pela fé, não por aquilo que nós vemos. Amém? Você concorda com isso? E esses 3 jovens, veja só, algo que Deus fez com que saltasse os meus olhos. Esses 3 jovens, eles não mudaram a sua posição. Eles não mudaram a posição deles. Eles eram, talvez como a gente poderia ver hoje no governo, os ministros próximos ali do presidente, pessoas bem ligadas, mas eles não mudaram a posição deles, porque eles criam naquele que os podia salvar. E eles disseram ao rei: não precisamos defender-nos diante de ti. O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós, ou seja, que não prestaremos culto aos teus deuses. Não prestaremos culto aos teus deuses. Eles, se nós formos ler aqui, com certeza nunca, ouça isso, nunca eles tinham ouvido que alguém que fosse lançado numa fornalha sobrevivesse. Você já ouviu alguém, fora esse exemplo aqui da Bíblia, que foram lançados numa fornalha ardente, que saíram lá de dentro, que saiu lá de dentro sem ter chamuscado um fio de cabelo? Eles, com certeza, nunca tinham ouvido que alguém tinha escapado de dentro dessa fornalha. Talvez alguém aqui, talvez alguém que esteja assistindo, alguém que esteja ouvindo essa mensagem, talvez a pessoa esteja diante de uma situação não como esta, mas precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão. Os deuses que estão aqui, eles estão sendo apresentados para nós todos os dias. Eles deixaram bem claro: fique sabendo que nós não vamos adorar aos teus deuses. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Pastor, todos os dias, ouça isso, meu amado, todos os dias estão sendo apresentados deuses para nós. Todos os dias os deuses estão aí para serem apresentados. Para quê? Para que as pessoas se prostrem a esses deuses. E aí muitos dizem: pastor, eu só presto culto ao meu Deus. Amém, glória a Deus, que assim seja. Mas quantas pessoas têm se prostrado ao Deus do caos? Quantos têm se prostrado ao Deus do medo? Quantos têm se prostrado diante dos pânicos da vida? Têm se prostrado diante do pânico, da falência, do divórcio, da depressão, dos tumores, da escassez? São tantos deuses que são oferecidos todos os dias e que muitos não têm rejeitado, mas têm se dobrado diante desses deuses. Têm se dobrado. Infelizmente é assim que a gente vê todos os dias. Então saiba de uma coisa, meu amado, minha amada: o nosso Pai, Ele sempre está pronto para nos livrar. Amém? Ele sempre está pronto para livrar a mim, livrar a você. Não fique imaginando como, mas crendo. Crendo. Pastor, mas e o tal do corona, pastor? Creia. Creia. Nós temos um problema. Muitas pessoas, elas querem entender como as coisas acontecem. Nosso papel não é entender como, nosso papel é saber que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso é o nosso papel. Não é querer saber como, pastor, como que eles escaparam daquela fornalha, como que Deus abre as janelas do céu, como que Deus faz o milagre. Não é saber como, mas eu crer que Deus, Ele que falou, Ele é poderoso para cumprir. Amém? Talvez a pessoa pode pensar: pastor, e se eu for acometido por essa doença, por esse vírus? Meu irmão, minha irmã, Ele já te livrou na obra consumada da cruz do Calvário. Ele já te livrou, amém? Mas eu ouvi que um irmão morreu do corona. Eu ouvi que aconteceu isso, pode até ter sido, mas esse, amados, ele já está na glória do Senhor agora, com certeza, e muito melhor talvez do que nós aqui embaixo. Ele já foi promovido para a cidade celestial. Ele já está com o Senhor, ou seja, já está para sempre no lugar que Jesus, Ele foi preparar para nós. O cristão, ele não morre, ele é promovido para a sua pátria, a pátria celestial, aquela que nós lemos outro dia que Abraão, ele viu bem claro ali assim, né? Então a cidade com os alicerces poderosos, cujo arquiteto é Deus. É isso, dessa forma. O apóstolo Paulo, então, ele deixa bem claro nesse versículo. Então ele não diz: eu vi, por isso eu criei. Não, ele fala: eu criei,
por isso eu falei, por isso eu me movo, por isso eu me alegro, por isso eu descanso, por isso eu confio, porque eu creio. Quando eu creio, eu declaro. Amém? Veja um outro exemplo em Daniel, capítulo 6, versículo de número 7. Vamos ler alguns versículos. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Versículo 9. E o rei Dario assinou o decreto. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, eu quero que você preste atenção nesse versículo. Veja que Deus ele vai falar contigo, eu creio que ele vai falar muito. Veja, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para onde? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Na minha versão aqui, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Ele fez o que costumava fazer. O que ele costumava fazer. Veja que aqui é um outro decreto, antes a fornalha, aqui agora a cova dos leões. Cova dos leões. Que mais um decreto, que aquela pessoa que orasse a qualquer Deus que seja, e a não ser que fosse ao rei, tinha um decreto, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. E leões, com certeza não eram aqueles leões que alguns pensam que era do jardim zoológico que tinha aqui perto, que assim que já estavam banguelos, que estavam já velhos, já quase morrendo, sem vontade nem força para ficar de pé. Não, os leões famintos, leões ali que com certeza estavam só esperando a refeição para eles. E ele, Daniel, depois que ele ouviu esse decreto, ele fez o quê? Ele foi para casa e não mudou, ouça, ele não mudou a sua postura diante de Deus. Ele não mudou a sua postura diante de Deus. O decreto, meu irmão, minha irmã, o decreto não mudou quem ele era. Veja que esse decreto não minou a fé dele, não interferiu na sua conduta, o medo não o paralisou, a notícia não o abalou, ele não perdeu o seu sono, não foi se esconder, não, ele foi para casa fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Amém? Ele foi para casa fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Então, versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então eles denunciaram Daniel para o rei. Então ele, chamado Daniel, se deparou então com a cova dos leões, agora cheio de leões. Versículo 16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Versículo 19, daí, passando só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ali se você pode ler todo o contexto, versículo 19, ou seja, depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei, ele amava Daniel, ele gostava muito dele, era um camarada que na verdade revolucionou todo aquele local também. E diz aqui no versículo, o rei perdeu o sono, não conseguia dormir e assim por diante, mas ele assinou, tinha que cumprir com a palavra dele. Daí no versículo 19 diz, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Versículo 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei,
vive para sempre. O meu Deus, Ele enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Versículo 25 e o 26. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Amém? Versículo 27 e 28 ainda. Ele livra e salva. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Assim Daniel prosperou. Opa, pastor, essa parte é muito boa, isso me interessa. Isso me interessa. Pula a parte da cova, mas de prosperar aqui, algo que me chama a atenção. Então, durante 3 reinados ele prospera. Como que isso se deu? Como que isso aconteceu? Porque Daniel, dentro do contexto que nós estamos falando, ele não fixou os olhos naquilo que se via, a cova, mas naquele que ele cria, o Deus que poderia livrar. Veja, ele prosperou esses reinados que vieram depois por causa de uma atitude dele, ou seja, de não focar naquilo que as pessoas estavam vendo, mas naquilo que ele cria. Veja que quando ele volta para casa, e a Bíblia, como eu falei para você meditar naquele versículo ali, ele volta para casa e faz aquilo que ele era acostumado a fazer. Quero que você entenda isso, que você mergulhe nesse texto aqui assim, traga para a realidade que nós estamos vivendo hoje, no século 21. Para mim, Deus, quando começou a revelar isso aqui, ficou muito grande na minha vida. Então veja, ele diante de um decreto, qual decreto que ele ouviu? Um decreto de morte, um decreto de medo, e vai fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Você não conhece ninguém aqui, né, que estava levando uma vida e agora mudou totalmente por causa de uma posição ou de uma situação, né? Ninguém conhece ninguém, né? Mas Daniel, a Bíblia está dizendo aqui, ele houve um decreto de morte. Não era de cadeia, era de morte. Um decreto de morte, um decreto de medo, um decreto de pânico, e ele vai fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Fazer o quê? Orar, ter comunhão com Deus. Ele volta para casa, ele foi para casa fazer aquilo que era normal, que era do seu dia a dia, louvar, exaltar, engrandecer o Deus que ele servia. Ele volta para casa fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Agora imagine quantas pessoas foram impactadas diante dessa posição. Veja o decreto que o rei ele coloca depois, ele faz depois que todo aquele império, todo aquele domínio, ou seja, deveriam agora estar se dobrando, adorando ao Deus de Daniel. Veja quantas pessoas foram impactadas diante de uma posição de um jovem que não fixou os seus olhos naquilo que ele via. De um jovem que não focou os seus olhos naquilo que ele via. Enquanto muitos estavam enxergando a cova dos leões, enxergando a morte, enxergando o fim de todas as coisas, Daniel focava na cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quanto Deus ele foi exaltado diante dessa situação. E a gente não pode esquecer que Daniel, aqui como seus amigos, eles não tinham o que nós temos. Pastor, o que eles tinham que nós... O que eles não tinham que nós temos? Eles não tinham o Espírito Santo que eu e você temos. Eles não tinham.
Eles tinham as Escrituras, eles tinham porções das Escrituras, mas eles não tinham o Espírito Santo que eu e você, nós temos. É isso que imagina se eu e você, com a mensagem de Cristo, o Espírito Santo que mora em nós, o que nós podemos fazer? Imagina, ele sem o Espírito Santo, nós com o Espírito Santo. Nós com a mensagem de Cristo, a mensagem da graça, a mensagem revolucionadora, uma mensagem transformadora. Imagina o quanto nós podemos fazer nos nossos dias. E o próprio rei, ele disse a Daniel, antes de ser lançado na cova, que o seu Deus é quem você serve continuamente o livre. E lembro, né, na primeira parte da primeira mensagem, eu falei assim: só quem abre mão do que se vê consegue alcançar o que não se vê. Só quem abre mão daquilo que se vê consegue alcançar o que não se vê. Então, o que nós aprendemos aqui é algo muito importante. A nossa vida aqui na terra, ela é boa? Nossa vida aqui, falando da cidade, ela é boa? Eu creio que sim, né? Mas aquela que está por vir não se compara com essa. Ouça isso. A nossa vida aqui, ela é boa? Lógico que ela é boa, né? Creio que todos nós aqui, se não a maioria de nós, talvez não passa fome, tem o seu carro, tem a sua casa, tem a sua empresa, tem o seu salário, enfim, tem a sua família, enfim, tem tantas coisas aqui. Então, se a gente for ver, pastor, aqui está bom, mas não se compara com a que está por vir. Não se compara, amém? Aliás, essa que está por vir para muitos, mas para nós, ela já chegou. Ela já está acontecendo. Pastor, 1 João capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Esta vida está em seu Filho. Você tem o Filho de Deus com você? Então você já tem a vida eterna. Você já pode estar vivendo essa vida nesse tempo que se chama hoje. Veja Atos capítulo 20, versículo 22 ao 24. Atos 20, versículo 22 ao 24. Agora, veja no apóstolo Paulo, né, que eu falei naquela semana, ele falando o que aguardava ele nas cidades, né? Então aqui ele está dizendo: agora, compelido pelo Espírito, compelido, ou seja, né, pelo próprio Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, preste atenção no versículo 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja, vou ler mais uma vez. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala: todavia, ele não estava se importando com aquilo que aguardava ele nas cidades, prisões, açoites, enfim, as tribulações leves e momentâneas que a gente leu. Ele diz: eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Veja, ele não considerava a vida dele de valor algum para ele mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é esse ministério que Jesus confiou para o apóstolo Paulo? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O mesmo Evangelho, mesmo testemunho para a nossa vida. Meu amado, minha amada, ouça, a nossa vida, veja, é muito importante isso aqui, assim, porque eu tenho meditado muito nesse tempo agora, nesses dias, né, e olhando de uma forma geral, principalmente para a igreja, né, principalmente para aqueles que se dizem cristãos. E esse texto aqui diz que a nossa vida, ouça, ela tem muito valor. Você crê nisso? Sua vida tem muito valor. Por que, pastor, que ela tem tanto valor assim? Porque ela foi comprada por um alto preço. E o preço de sangue. A sua vida, ela foi comprada, ou seja, Jesus, ele comprou a sua vida por um alto preço. E o preço que foi pago pela sua vida foi um preço de sangue. Quer dizer o que? O preço de uma vida. O preço de uma vida, o preço da vida de Cristo, aquela cruz, foi o pagamento para que você tenha vida.
Então você tem muito valor. A minha vida, a sua vida são de altíssimo valor. Mais que você talvez, pastor, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, até passa pensamentos de eu tirar minha própria vida porque eu não consigo ver dessa forma. Talvez você esteja olhando para a situação que você possa estar enfrentando, e a sua alma, ela quer te colocar contra o Espírito, no sentido de não valorizar o que Jesus ele fez na sua vida. Então a nossa vida, ela tem um alto valor, ou seja, nós temos um valor altíssimo, porque foi pago um preço altíssimo, e esse é o valor dela, o valor de um sangue inocente, valor daquele que não tinha pecado. Então ela tem valor ouça isso, a nossa vida, ela tem um valor altíssimo, desde que eu entendo que ele foi feito para mim, em prol da minha vida, desde que eu seja útil para poder também manifestar essa vida, desde que ela for usada em prol da única obra de valor. Veja, a minha vida foi comprada, ela tem um altíssimo valor, e eu vou reconhecer esse valor, desde que eu reconheça, desde que eu possa me mover, desde que eu possa, essa vida possa ser usada em prol da única obra de valor. Qual obra de valor, pastor? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A nossa vida, ela só é valorosa desde que seja usada exaltando o nosso Pai, exaltando o nosso Pai, exaltando aquele que entregou o seu Filho para morrer na cruz em prol da nossa vida. Então, onde eu posso ser útil na vida de uma pessoa? Você já parou para pensar isso? Onde você pode ser útil na vida de uma pessoa? Aonde você pode ser útil para manifestar a glória de Deus? Aonde você pode levar alegria, paz, ânimo? Onde eu posso levar esperança? Onde eu posso levar vida e cura? É ali que eu estou manifestando o Evangelho da graça de Deus. É ali que eu estou testemunhando. Você sabe que essas cestas básicas que foram recolhidas, elas vão chegar na vida de pessoas. Talvez vai saciar a fome física, talvez vai saciar a fome espiritual, talvez vai gerar alegria, talvez vai trazer cura, talvez vai trazer libertação. Isto é manifestar, isto é testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa vida que foi paga um alto preço só tem valor desde que eu testemunhar desta obra na minha vida. E é assim que a gente testemunha dessa obra, levando aquilo que Cristo nos trouxe. Jesus te trouxe salvação, trouxe perdão, te justificou, te perdoou, te amou, te ama, continua te amando, gerou paz, alegria, presença manifesta do Espírito. Ou seja, isso é testemunhar do Evangelho da graça. Então, quando eu reconheço o valor da minha vida, eu sou aquele que vai manifestar, vou testemunhar dessa obra feita em mim. E assim Cristo ele vai sendo glorificado, amém? Dessa forma eu estou valorizando a vida, desde que eu possa testemunhar do Evangelho, do único Evangelho. Qual, pastor? O Evangelho da graça, o Evangelho do favor imerecido, o Evangelho do perdão verdadeiro, da libertação verdadeira, do Evangelho que não busca o seu próprio interesse, onde o foco é no outro e não em si mesmo. Testemunhar do Evangelho da graça é o foco no outro, não em mim, mas no outro. Por que não em mim, pastor? Porque em mim Jesus já fez a obra completa. Então o meu foco agora é no outro, é no próximo, é nas pessoas que Jesus veio também para salvar aquela vida. Amém? Então não é em si mesmo, o Evangelho que não condena, o Evangelho que não culpa, né? O pastor Edson deixou bem claro isso no início, que não traz peso, o Evangelho que verdadeiramente gera uma vida totalmente nova, totalmente nova. Isso é testemunhar do Evangelho da graça de Deus, uma vida nova, que não é mediante o fazer, mas é mediante crer. Não é fazendo, mas é crendo. Quando eu creio, eu me movo, mas me movo não por uma obrigação, mas por uma gratidão. Aquilo que nós ouvimos no momento da generosidade. O jovem rico, você conhece a história, chega para Jesus e vem querendo, o que eu preciso ainda fazer? O que eu preciso fazer? Ou seja, em relação à lei, Jesus não diz, vai e vende, mas simplesmente entrega, porque você terá, ou seja, um tesouro no céu. Ele quis o que? Estava focado naquilo que se via. Não, ele saiu triste daquele momento porque ele não conseguiu crer na palavra de Jesus Cristo, que não era o fazer, mas era simplesmente o crer. Amém?
2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 até o versículo de número 7. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 5 ao 7. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos, amém? Então, quem deseja ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de conquistas, de vitórias? Eu creio, todos nós temos esse desejo, né? Então, algumas áreas, existem algumas áreas na nossa vida que a gente precisa prestar atenção, caso contrário, a gente não consegue viver essa vida abundante. Ela já nos foi dada, essa vida plena já nos foi dada, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, muitas pessoas, elas ficam aquém dessa vida abundante. Qual o segredo, pastor, para que a gente possa viver essa vida plena? A igreja, nós como igreja precisamos cada vez mais entender isso, independente daquilo que a gente possa estar vendo com os nossos olhos, nós precisamos nos mover por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós cremos. Ah, pastor, e a pandemia, pastor, e essas doenças, e esse caos, e isso e aquilo, tantas coisas que a gente se depara no nosso dia a dia, mas nós estamos aqui para nos mover pela fé, e para isso nós precisamos ter bom ânimo, ou seja, estar de bom ânimo, que com certeza nós vamos ver mover o sobrenatural cada vez mais intenso. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Ora, para isso Deus nos preparou. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós precisamos, para que eu possa ter bom ânimo, uma vida abundante, uma vida de louvor, de adoração, de ações de graça, que é de suma importância, o meu foco precisa ser naquilo que diz respeito à eternidade. Aquilo que eu falei desde o início, nosso foco tem que estar naquilo que é eterno. Então, nós somos responsáveis pela nossa conduta aqui nesse mundo. E nós temos que focar, ou seja, naquilo que é eterno. Não naquilo que passou, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. E a forma de eu focar naquilo que é eterno, sempre é estar olhando para o nosso autor, nosso consumador da nossa fé, sempre olhando para Jesus. Sempre, porque você não consegue ver Jesus, ele voltado para o passado, você não consegue ver Jesus murmurando da vida, você não consegue ver Jesus falando das coisas que passaram, mas sempre daquilo que estava acontecendo, daquilo que iria acontecer. Então muitas pessoas vivem só no passado e com isso eles acabam não avançando. Quantas pessoas vivem, passam ano e após ano vivendo do passado, e viver do passado é viver em muitos casos do fracasso, de uma mente derrotada, de tristezas, de amarguras. Meu amado, minha amada, ouça isso, não fique remoendo as coisas do passado, fique focado na obra perfeita de Jesus Cristo para a sua vida, amém? Então precisa estar focado naquilo que você verdadeiramente crê, naquilo que você confia. Pastor, mas quando eu me lembro, pastor, da quarentena, pastor, quando eu me lembro de quanto eu deixei de faturar na minha empresa, quando eu me lembro, pastor, ou seja, desse tempo que eu tive que ficar recluso, dos meus clientes que eu perdi, do meu emprego, e assim vai, quantas coisas que as pessoas ficam falando no nosso dia a dia. Mas a pergunta que eu faço, quanto que você ganhou junto à sua família? Quanto que você pôde melhorar os seus relacionamentos, na sua vida espiritual? Talvez orou um tempo maior, meditou mais, confiou mais, parou. Antes era difícil, sempre ocupados. Lógico que a gente lembra de impossibilidades, ou seja, pessoas, exemplos de pessoas que ficaram com impossibilidade de trabalhar. Outros continuaram normais, fazendo o que não faziam antes.
mas agora o que eu preciso prestar atenção, não focar naquilo que passou. Não focar naquilo que passou, crer naquilo que está por vir. Crer na provisão sobrenatural, crer na verdade, crer naquele que disse que estaria com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você crê nisso? E aliás, meu amado, minha amada, talvez você já parou e pensou, se não fez, ainda faça isso. Será que por mais que você lamente, por mais que a gente lamente das nossas falhas, por mais que eu possa lamentar das minhas ausências, ações que poderiam ser diferentes, tem como mudar aquilo que já passou? Tem como mudar? Não tem como mudar. Então, por que eu vou gastar meu tempo, a minha energia, nas coisas que não deram certo? Eu posso usar aquilo talvez como exemplo, para que eu não venha falhar mais, para que eu cresça, para que eu avance, assim por diante. Agora, ficar choramingando por aquilo que passou, não tem como mudar. Então, como nova criação que nós somos, ou seja, tudo é diferente nas nossas vidas. Eu preciso entender isso como uma nova criação, que eu sou em Cristo Jesus. Tudo será diferente, tudo está sendo diferente, tudo vai ser diferente a partir do momento que eu creio dessa forma, amém? Eu creio. Quando Jesus entrou na minha vida, quando Ele entrou na sua vida, quantas coisas aconteceram na sua vida? Quantas coisas? Você pode fazer uma lista e você vai listar lá quantas coisas, e com certeza tudo que aconteceu na sua vida foi em prol da sua vida, tudo foi bênção na sua vida. Deus não faz coisas ruins na nossa vida, mas somente coisas que vão impactar a nossa vida, amém? Então, principalmente com Cristo, nós temos muito mais, mas muito mais bênção para contar do que alguma derrota ou tristeza que a gente possa de repente se deparar. Tem muito mais vitória, muito mais conquistas, amém? Eu ouvi falar de um testemunho, às vezes, nesse período de quarentena, uma irmã, não sei se ela está presente aqui, como algumas têm as suas lojas, seu comércio, e de repente se preparou para a Páscoa, e de repente comprou todo um estoque lá, e chegou esse momento e bateu aquela alma, querer naquele momento uma tristeza, mas foi orado, colocado diante de Deus, e qual foi o resultado? Terminou o dia da Páscoa, também terminou tudo o que havia sido comprado para vender. Então Deus, Ele se encarrega de nos surpreender sempre, amém? Sempre. Infelizmente muitos insistem em só ficar focado naquilo que é ruim, naquilo que ficou para trás. Então nós precisamos focar nessa esperança, ter esperança e seguir em frente e não olhar para trás, deixar o passado no passado, focar na obra completa de Jesus Cristo, amém? A fé em Deus fará com que Deus restaure esse tempo que para muitos consideram um tempo perdido. Ele vai recompensar em todos os momentos. Na verdade, na nossa vida, Deus sempre está pronto para fazer coisas novas, coisas maravilhosas, amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Você recebe essa mensagem no seu espírito. Tempo de bênção, tempo de abundância, ele já chegou para nós como igreja. Já chegou, meu irmão. Não peça para Deus, Pai, me abençoa, me dê abundância. Ele já te deu. Em Cristo Jesus nós já estamos vivendo o tempo de todas as bênçãos, o tempo de abundância. Pastor, mas e o mundo e o país, pastor, não vai passar por crises, crises sem precedência? Muitos podem até passar, mas nós, como filhos, como filhas de Deus, nos foi dados. É nós temos uma vida abundante, nós temos uma vida abundante, nós temos as bênçãos que Deus nos preparou para cada um de nós. Efésios 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 2 Pedro capítulo 1, 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Na mensagem, tradução à mensagem diz assim: tudo que diz respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente,
quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já tinha receberam. Eu vou repetir, 2 Pedro 1, versículo 3, na mensagem: tudo que diz respeito à vida, que agrada a Deus, nos foi dado. Então preste atenção quando você abrir a boca para pedir alguma coisa, porque tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, você consegue parar para meditar um pouco nisso? Que agrada a Deus, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente, quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já tinha recebido, a melhor convocação, a melhor obra, a melhor, meus amados, minhas amadas, a melhor Deus fez em prol da minha vida e da sua vida. Você que me assiste, você que nos ouve, ouça, tudo que diz respeito à vida, Deus já fez através do seu Filho para a sua vida. Tudo que diz respeito à vida, Ele já providenciou para você, meu amado, minha amada. Tudo. Pastor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo já foi providenciado para a sua vida. Creia nisso. Agora aí na sua casa, aonde você nos assiste, onde você está ouvindo essa mensagem, o milagre, ele já foi liberado sobre a sua vida. O milagre já foi liberado sobre a sua casa. O milagre já foi liberado sobre o seu matrimônio. O milagre já foi liberado na sua saúde, na sua empresa, nos seus negócios. O milagre, tudo que diz respeito à vida, já foi liberado na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, que o Pai permitiu que nós tivéssemos esse encontro pessoal, esse encontro intimamente, que daquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já tinha recebido, a melhor convocação. Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por essa, Pai, porque isto é real nas nossas vidas, Pai. Pai, um alto preço foi pago por cada um de nós, o preço altíssimo, o maior preço, Papai, ele foi pago para que nós como igreja, nós como filhos, nós como filhas, possamos testemunhar, Papai, não somente daquilo que aconteceu nas nossas vidas, mas testemunhar daquilo que já está, Pai, acontecendo todos os dias na nossa vida, testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, testemunhar da vida abundante, testemunhar da cura, testemunhar de milagres, testemunhar da abundância, testemunhar de livramentos, da não condenação, do perdão, Senhor, da justificação, testemunhar de uma obra completa, totalmente a favor das nossas vidas. Papai, muito obrigado, porque nós podemos ver em homens e mulheres, pessoas que enfrentaram várias situações, e que o Senhor os livrou, e que o Senhor continua livrando, Pai, aqueles que não estão focados naquilo que os seus olhos físicos estão vendo, mas aonde eles se movem pela fé, Senhor, onde se movem pela fé, Papai, e nós estamos aqui como igreja nessa cidade, Pai, e nós nos movemos por fé, Senhor. Nós não nos movemos pela previsão do homem, nós não nos movemos pelos profetas dos caos, nós não nos movemos por aqueles que proferem mentiras, ó Pai, que vão para os noticiários, que vão para as redes TV, anunciar o caos, anunciar morte, anunciar destruição, anunciar fracasso, anunciar, Papai, destruição. Mas nós estamos aqui para testemunhar, Senhor, da obra maravilhosa que Cristo já fez nas nossas vidas. Uma obra perfeita, uma obra que sem igual, que não há outra que se compare a essa única obra, o único sacrifício aceito de uma vez por todas ao nosso Pai. Pai, obrigado, porque como o Senhor livrou
Sadraque, Mesaque e Abednego, como o Senhor livrou Daniel, como o Senhor livrou o apóstolo Paulo, como o Senhor livrou tantas pessoas e tem livrado, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que opera maravilhas nos céus, opera maravilhas na terra, Senhor. O mesmo que salva, o mesmo que liberta, o mesmo que transforma, o mesmo que, Papai, através de nós uma palavra, Senhor, e vidas são curadas, ó Pai. Uma palavra nós como igreja declaramos, aqueles que estão nos leitos de UTIs, Papai, que estão lá acometidos dessa gripe, Senhor, estão acometidos de uma outra enfermidade, Senhor. Uma palavra é suficiente para que eles saiam daquele estado ali, Senhor, de doença, estado de morte, para o estado de vida, Senhor, e de vida abundante, ó Pai. Assim como igreja, talvez impossibilitados fisicamente de estarmos lá, mas não espiritualmente, não sobrenaturalmente, Papai. E nós declaramos como igreja, Papai, um milagre agora, nessa casa, nessa família, nesse jovem, Pai, nesse junior, nesse adolescente, nessa criança, nesse bebê, nesse idoso, nessa idosa, Papai. Agora que precisa de um milagre, nós como igreja liberamos esse milagre pela fé, Senhor. Independente do diagnóstico médico, independente do nome dessa enfermidade, o que importa é o nome que está sobre todo o nome. E nesse nome, o nome de Jesus Cristo, nós declaramos: seja curado, seja curada, receba o milagre agora no seu físico, receba o milagre na sua alma. Aquele que sofre com depressão, aquele que vive com a síndrome do pânico, do medo, agora receba a sua cura, receba a sua libertação agora, em o nome de Jesus. Pai, como igreja, Pai, agora nós damos uma ordem também às nuvens nos céus, Senhor, agora, Pai, uma palavra, Senhor, Pai, nós cremos que as chuvas já vão ser derramadas, ó Pai. As chuvas virão sobre não somente o Vale do Itajaí, mas sobre Santa Catarina, sobre o Paraná, sobre o Sul, sobre o Norte, o Leste, o Oeste, aonde houver a necessidade, Pai. Nós ouvimos de quantas pessoas estão sem água na torneira, estão sem água para se banhar, para lavar uma roupa, Pai. E nós nos juntamos, Papai, nós nos unimos nessa fé e damos uma ordem: nuvens, liberem as águas que estão retidas agora. Liberem as águas que estão retidas agora. Agora, nós não nos movemos na previsão do homem, mas na posição que nós temos como filhos, como filhas do Pai amado, e declaramos as águas chegando, não para causar prejuízo, não para causar dano, mas para cessar, para suprir a necessidade, para regar as lavouras agora, Papai. Quantos agricultores esperando pela chuva, Papai, mas nós como Isaac, Pai, não focamos os olhos na previsão, mas nós nos movemos pela fé e declaramos: as chuvas estão chegando. Já podemos ouvir pela fé o ruído de grandes chuvas, ó Pai. Já podemos ouvir, Pai, o ruído, Senhor, ou seja, o sinal de grandes chuvas chegando, ó Papai, para colocar águas. Pai, declaramos as fontes que secaram agora, o milagre, Senhor, novamente, para que essas fontes jorrem as águas, ó Papai. Pai, nós não precisamos entender como será, o que importa é nós fazermos aquilo que nós cremos, ó Pai. E nós cremos sobre a nossa nação, Papai, sobre o presidente dessa nação, sobre a sua família, Pai, cada decisão dessa semana, Papai, todas as artimanhas, toda a armadilha, tudo aquilo que o inferno tem arquitetado para destruir, para gerar caos, desemprego, ó Papai, tudo que tem endurecido os corações, Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós nos movemos, ó Pai, e declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. A obra que o Senhor tem para fazer nessa nação, ela será feita, e não serão pessoas, não vai ser o diabo, não vai ser o inferno através de homens e mulheres que vão impedir que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Nós cremos e declaramos sobrenatural sobre o Brasil. O sobrenatural, Papai. Nós não queremos derramamento de sangue, ó Pai. Nós não queremos o ódio, Papai. Nós queremos que a paz do Senhor Jesus possa reinar em cada coração. Pai, nós sabemos
justo governa, o povo se alegra, papai. E o povo se alegra, papai. O povo se alegra, papai. E por isso nós nos alegramos desde já e te exaltamos desde já, Senhor, porque coisas grandes, extraordinárias já estão saindo à luz, já estão saindo à luz, já estão saindo à luz. A ordem já foi dada, Senhor, a ordem já foi dada, papai. Por isso nós te louvamos, por isso nós te exaltamos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor uma vez mais, né, com cântico. Exalte a Deus, glorifique a Deus pelos milagres. Hoje sonhei, sonho pro mundo ver, sonho pra conhecer e amar você. Venha gritar, chore pra terra balançar, grite os muros cairão, nós corremos pra você, como um trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passar no mais. Meu coração liberto está, Deus me levantou da morte e salvou, pego minha cruz e com ele eu vou. Meu coração liberto está. O tempo chegou, tempo de liberdade, deixou a crença fria queimar meu ser. Ouvimos o som do avivamento, som do seu povo se erguendo. Nós corremos pra você, como um trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração liberto está, Deus me levantou da morte e salvou, pego minha cruz e com ele eu vou. Meu coração liberto está. Os muros cairão, como um trem que não pode mais parar, sem voltar atrás, sem passado mais. Meu coração, e o que? Liberto está, Deus me levantou da morte e salvou, pego minha cruz e com ele eu vou. Meu coração liberto está.
paz, meu amado, minha amada. Tenha uma extraordinária semana em nome de Jesus. Se alguém precisa ainda de alguma oração, você pode vir à frente. Eu estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor. Veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder. Veio até mim e te conheci. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei. Tua graça me resgatou. Liberdade é tudo que sei. Eu renasci quando te conheci. Me chamou meu nome, na sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei. Chamou meu nome, na sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei. Estava órfão, sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo quando chamou meu nome. Na sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, na escuridão me libertei.